Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre El Niño e Laninha. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar esse conteúdo lindo que é essa ciência geográfica. O El Niño e Laninha são impactos ambientais de maneira global, climática, que acontecem nas áreas dos oceanos. El Niño, basicamente, é o principal elemento dessas alterações. Mas para a gente começar a entender como é que ocorreu todo esse processo, vamos passar por histórico e vamos ver as condições normais. As condições normais dessas áreas acontecem principalmente devido à corrente marítima fria que passa próximo da região ocidental da América do Sul. Nessa região passa-se a corrente de Humboldt, uma corrente marítima fria. Quando se passa uma corrente marítima fria, normalmente ela impede com que ocorra o ciclo hidrológico natural. A evaporação do oceano, que vai gerar condensação, e a chuva no continente, que vai fazer os cursos de águas superficiais. Dessa maneira, então, nós vamos perceber que próximo de áreas onde temos correntes marítimas frias, é comum a presença de desertos ou áreas com pouca chuva. Da mesma maneira, ocorre em áreas onde temos correntes marítimas quentes uma elevação da umidade, a ponto de gerar florestas, principalmente florestas tropicais, como a questão da Mata Atlântica, por exemplo. Entendido dessa maneira, nós vamos perceber então que na região próxima da costa ocidental da América do Sul, onde passa a corrente de Humboldt, que é uma corrente marítima fria do Oceano Pacífico, nós temos a presença de áreas com poucas chuvas. Dessa maneira, então, percebeu-se que num determinado mês de dezembro, na região do Peru, pescadores que trabalham, obviamente, com esse tipo de atividade, perceberam um aumento da quantidade de peixes naquele ano. E perceberam também um aquecimento anormal dessas águas das correntes marítimas que passavam por ali. E esse aumento anormal de peixes, eles acabaram relacionando ao Natal. E pelo Peru ser um país de maioria cristã, eles relacionaram essa situação como um milagre vindo do menino Jesus. Por isso, esse fenômeno, o nome El Niño, o menino, o presente do menino. Qual era o menino? O menino Jesus, pois estava na época do Natal. O aumento de peixes, devido à elevação da temperatura das águas oceânicas, acabou trazendo um aumento de peixes para aquela região do Peru. Isso acabou sendo importante e passou a nomear esse fenômeno climático. E qual foi esse fenômeno necessariamente? Vamos entender. A corrente de Humboldt, aquela corrente marítima fria que passa pela costa ocidental da América do Sul, que normalmente ela é fria, ela vem na época onde ocorre o El Niño, acaba gerando um aumento de temperatura. Quando ocorre um aumento de temperatura na corrente de Humboldt, nós vamos ter um aumento da umidade e do ciclo hidrológico presente nessa região. Consequentemente, a região do deserto do Atacama vai ter um pouco mais de chuva, a região do Peru vai ter mais chuva do que o normal. Na região sul do Brasil, vamos ter uma condição de chuva muito forte. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul vão ter épocas de muitas chuvas e cheias exageradas a ponto das usinas hidrelétricas terem que abrir suas comportas, pois não conseguem suportar tanta água. Também nessa época ocorrem muitas cheias e, consequentemente, enchentes em áreas de São Paulo, por exemplo. Da mesma maneira, na região nordeste do Brasil ocorrem áreas de secas um pouco mais fortes. E na época do inverno, chuvas bem fortes na região do nordeste também. Então, essa elevação da temperatura da região da costa ocidental da América do Sul, onde a corrente de Humboldt está mais elevada devido ao aquecimento das águas do Oceano Pacífico, causa variações climáticas, variações da temperatura, da umidade, da pressão, que acabam,
impactando todo o planeta. Eu estou dando exemplo mais regional, mas em vários lugares do planeta acabam sofrendo variações também, beleza? Bom, então nós temos o efeito El Niño. Estudava-se antigamente que o efeito do El Niño ocorria entre 8 a 8 anos. A cada 8 anos ocorria o El Niño. Só que devido ao efeito estufa, o aquecimento global, as alterações climáticas globais, vem se pesquisando que o efeito do El Niño está cada vez mais reduzindo o seu ciclo, chegando ultimamente a variações de a cada 2 anos que aparecem este fenômeno. Assim, essas alterações climáticas, essas alterações atmosféricas causadas pelo aquecimento das correntes marítimas, faz com que gere diversos problemas, diversas alterações impactantes para essas regiões. Fechou? Agora, como eu falei para vocês, o nome El Niño deriva daquela história dos pescadores do Peru que achavam que era um milagre, um presente do menino. El Niño, em espanhol, menino. Menino Jesus. E eles, obviamente, classificaram esse fenômeno com esse nome. Agora, quando a gente fala de Laninha, que é um evento, um efeito climático relacionado ao El Niño, ele não tem nenhuma história como o El Niño, mas é para fazer uma ligação que El Niño e Laninha são efeitos próximos, parecidos, ok? Então, entendam dessa maneira. Agora, se o El Niño acontece um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico e as condições normais são águas frias passando perto da costa da América do Sul, o efeito do Laninha ele vai ser uma diminuição, uma baixa, uma redução de temperatura anormal, mais fria do que o normal. E como eu falei para vocês no começo dessa aula, quando nós temos uma corrente marítima fria passando perto do continente, ela vai inibir a circulação da umidade, aquilo que nós chamamos de ciclo hidrológico, ciclo da água. Se nós temos uma temperatura ainda mais baixa dessas águas, aí sim é que não vai ocorrer, por exemplo, chuvas. Então vai acontecer, quando passa essa corrente de Humboldt, num efeito chamado Laninha, as águas mais frias passando por aqui vão gerar menor quantidade de umidade, gerando áreas onde o deserto fica cada vez mais desértico, áreas onde ocorria chuvas vão estar cada vez menores. Um exemplo bem claro é que no ano de 2020, por exemplo, que se passa o efeito do Laninha, as regiões do estado do Paraná, por exemplo, onde eu moro, acabam sofrendo com a falta de água, pois naquela região, quando deveria chover muito, o efeito do Laninha não gerou esse ciclo hidrológico necessário, causando racionamentos muito fortes nas cidades, principalmente da região metropolitana de Curitiba, onde são as cabeceiras das principais nascentes e afluentes do rio Paraná. Assim, devido ao processo, devido ao fenômeno do Laninha, existe uma falta de água no ano de 2020 para todo o estado do Paraná e também ocasionado em áreas do norte de Santa Catarina. Assim, este efeito, que não é tão comum quanto o El Niño, ele acaba ocorrendo a cada 4 a 6 anos, mas acaba gerando impactos tão ou até mais severos do que o próprio efeito do El Niño. E tudo isso causado por problemas relacionados ao aquecimento global, efeito estufa e todas essas emissões de carbono que acabam alterando o clima. Eu vou sair de cena, você vai dar aquele print, vai tirar aquela foto para continuar estudando, fechou? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!